Olá, KML sou eu. Esse vídeo faz parte de um marco no canal porque antecede uma nova fase que irá surgir. Só que antes de te pedir para participar da nossa nova comunidade e ser um apoiador ou produtor do canal, eu preciso me apresentar para você, falar quem sou, o que penso e o que quero. Por isso eu decidi fazer uma série onde vou compartilhar com você algumas fases da minha vida e algumas lições que eu tirei disso. A primeira pergunta que eu procuro responder é a seguinte: os assuntos que você aborda, você já passou na sua vida? Bom, começando a história, eu morava no interiorzão, cidade pequenininha, e vim para uma cidade um pouco maior, que foi Sumaré. E lá eu entrei numa escola nova, turma nova, pessoas novas, e foi aí que tudo começou, porque eu cometi um dos grandes erros. Essa grande falha que eu cometi foi basicamente o que eu contei no vídeo Seja Interessante e Não Interessado, de como fazer amigos. Eu simplesmente tentei ser uma pessoa que eu não era. Eu pensei que se eu agradasse todo mundo, as pessoas de fato começariam a gostar de mim, sabe? Elas iriam se interessar por mim. Então eu me lembro que eu comecei a comentar e até ouvir músicas que não tinha nada a ver comigo, que eu não compartilhava daquele gosto. Eu comecei a falar com pessoas que não eram do meu estilo, não tinham a ver comigo. Eu até comecei em lugares onde eu não me sentia bem, eu simplesmente queria estar lá, porque eu achava que assim as pessoas seriam minhas amigas. E eu, de certa forma, iria me enturmar com essa galera. Eu basicamente tentei ser interessante para todo mundo, para todas as pessoas. O problema é que com o tempo essa minha postura ela não mais se sustentou. Por um tempo eu não conseguia mais me fingir interessar por aquilo. Eu me sentia apático, me sentia congelado. Onde aquela ação de querer agradar as pessoas já não era mais o suficiente. Quando você adota uma imagem que não é você, você entende que aquilo tem um prazo de validade. Nenhum personagem, nenhuma máscara dura no longo prazo. A conexão não perdura no longo prazo. E o que aconteceu é que eu simplesmente comecei a cansar. Eu lembro que por mais que eu saísse, eu ia com o pessoal pra algum lugar, quando eu chegava em casa eu queria na verdade ficar de boa, vendo alguma coisa, vendo um filme, lendo algum quadrinho, algum livro, ou até jogando. Eu não queria aquele ambiente, sabe? E é legal entender que o problema não é o local ou as pessoas, era eu. Eu não me encaixava naquele ambiente. Com o tempo as pessoas começaram a se afastar e eu comecei a culpar a pessoa que estava mais frágil naquele momento, que era a mim mesmo. E de certa forma foi um pouco duro entender que aquelas pessoas não gostavam de mim realmente, porque elas não chegaram a conhecer o verdadeiro eu, entende? Esse foi um dos momentos onde eu me senti em queda, como se eu tivesse cada vez mais me afastando de tudo e de todos. Eu me via na sala, cercado por grupos e pessoas conversando entre si, e eu tava ali desolado, eu tava ali desencaixado, sabe? Quando você se sente solitário e sozinho, o questionamento da necessidade de estar ali, a sua utilidade naquele ambiente é algo muito recorrente. O mágico desse momento que eu tive é que eu comecei a me ligar, a me religar ao meu eu do passado. Eu comecei a repensar e inconscientemente, claro que não foi de uma forma clara, eu comecei a lembrar das coisas que me faziam bem. E eu lembro que eu gostava muito de comunicação, eu sempre era aquela criança que puxava conversa com as crianças, eu sempre fui muito comunicativo. E os meus pais, eles vieram de rádio, eu vim de rádio, meus pais, minha mãe e meu pai eram locutores, e eu cresci nesse ambiente de rádio, eu participava do programa de rádio da minha mãe, eu também já gravava vinhetas que nem meu pai, era algo demais. Acho que meu grande ponto de virada foi quando eu me deparei com um problema e vi que não era aquilo que eu queria, eu precisava buscar alguma solução, alguma reflexão, e refletir foi a melhor forma. Eu consegui, na reflexão, voltar no tempo e me conhecer mais, me entender mais. Nesse momento que eu tive de reflexão e de reconexão, eu sintetizei esse momento e fiz um vídeo que foi o Volte ao Seu Caminho. Foi recente esse vídeo. E é de certa forma algo que eu usei naquela época e que me ajudou a superar, a seguir. Quando você supera e segue, você abre as possibilidades para soluções, para ânimo e para energia, para combustível. O autoconhecimento naquele momento foi algo que me fez ter uma nova perspectiva de vida, de mundo, de possibilidades. Eu comecei a almejar coisas a mais. E o melhor, coisas que tinham a ver comigo. Quando você está no fundo do poço, você tem 3 possibilidades. Ou você fica parado, ou você escava mais ainda, ou você procura formas de subir. Foi um pouco da inspiração dessa reflexão que veio aquele vídeo de pensar em soluções, de problemas, essas coisas assim. E eu comecei a pensar em solução e eu comecei a ver uma coisa que estava ali o tempo todo e eu nunca percebi, que era
a rádio da escola. A escola Luiz Campos Dalorto Sobrinho, lá do Dalorto, de Sumaré, eles tinham, no intervalo tinha uma rádio e tocava música, e tinha um cara que ficava falando lá no microfone, interagindo com o pessoal. Era algo bem divertido, algo bem legal. E eu comecei a parar de querer entrar nos grupos que eu andava e comecei a ir lá na rádio, que lá tinha um ambiente que você subia a escada e ia lá. E era demais, porque eu ficava lá no canto o intervalo todo, conversando, interagindo, e era um pessoal que tinha tudo a ver comigo, que tava lá, um pessoal que queria falar de música, só queria falar de todos os tipos de música, interagir. E foi um momento incrível. E eu ficava ali dando pitaco no cara que fazia a programação lá, o programa. E foi demais porque aos poucos eu comecei a me soltar mais. E acabou culminando de eu conseguir ter um espaço na rádio. Eu fiz parte da equipe e pra mim aquilo foi algo incrível, cara. Porque quando eu entrei no ar, por mais que eu fosse bem travadão ainda, gaguejasse bastante, foi um momento que eu percebi que eu queria de alguma forma aquilo. Eu queria comunicação, eu queria me envolver com as pessoas. Só tinha uma coisa que pra mim era algo muito desgastante, que era não ser eu. É muito mais difícil. Eu até falei num vídeo sobre esse é o melhor momento para ser você, que independente do quão bom ator você seja, é muito mais fácil ser você. Então, meio que resumindo a história toda, quando eu parei de tentar me encaixar em grupos que não tinha nada a ver comigo e me permitir conhecer grupos que tinham a ver comigo, eu acabei ficando com um espírito mais leve, porque independente se eu tava falando com uma pessoa que tinha não a ver comigo, eu não tinha preocupação se ela tava gostando de mim ou não. Essa foi a principal coisa que me libertou muito nesse período. Bom, a escola lá de Sumaré, no Luiz Campos Dalorto Sobrinho, foi algo incrível pra mim. Na Rádio Conexão Jovem, eu me desenvolvi muito lá. Esse foi o início desse meu desenvolvimento, essa busca pela minha paixão, que é constante, que tá até hoje acontecendo, e que me fez muito bem naquele momento, quando eu tive aquela iluminação. Mas o tempo passou e às vezes a gente acaba esquecendo as lições que a vida dá. Mas o bom é que ela te ensina de novo. Com o tempo eu acabei me desvirtuando do meu caminho e a vida me ensinou uma nova lição. Esse assunto eu vou deixar para um próximo vídeo, que é uma segunda fase que também me ensinou muito, onde eu voltei a errar e voltei a sair do meu caminho. E isso teve consequências e lições. Então, num próximo vídeo eu vou falar pra você de forma mais explicada. Aguarde, porque a partir de segunda terá uma nova programação aqui no canal, no blog e em muitas outras redes. Além dos vídeos normais que você gosta, de narração e imagens, terá outros quadros. Em breve eu te dou mais informações.